palavra é para você. Abriu em cima. Lucas 4, versículo 14. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu estava no 11, eu ia ler no 11. Capítulo 11. O seu tem título? O título é Jesus é expulso de Nazaré. Amém? Vamos lá, irmãos? Todos acharam? É Lucas 14? 14 e 4. É 4, 14. Ah, bom. Eu coloquei no 14. Ele falou quanto agora? É? Achou? Eu só falando que tá certo. Vamos lá? Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Está vendo? Ensinava na sua sinagoga, por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. E dizia: Não é este o filho de José? E eles lhes disse: Sem dúvida. E Jesus disse para eles: Sem dúvida, me direis esse provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo, 24, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitar. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Amém? Glória a Deus. Você vê que Jesus, ele abriu o livro da lei, né? O livro ali que estava escrito, né? O livro de Isaías, né? Do tempo da lei, né? Esse primeiro livro que Jesus abriu aqui, Jesus ele falando para o povo ali, na sinagoga, ele abriu o livro e falou assim: hoje, né? Hoje foi revelado a você, né? No versículo 18, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, né? Essa passagem, ela está lá em Isaías 61, irmãos. O profeta Isaías, ele veio falar a respeito do Messias, que Jesus viria, Jesus libertaria o seu povo, ele seria, né, como Moisés, o libertador do seu povo. Jesus traria o quê? Cura. Jesus traria, muitas vezes, bênção na vida daquele que crê, porque tudo é possível para aquele que crê. Jesus veio fazer a obra de Deus, né? E aqui no livro de Atos, Jesus ele abre o livro da lei, e ali se revela a respeito de quem era Jesus Cristo. Ele era o Messias. Quando ele acabou de ler o livro, versículo
21 ele fala assim: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Vocês estão vendo? Sim. 4, 21. 20 ele fala assim: encerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Qual a escritura? A respeito de que Jesus veio para libertar, né? Versículo 19. Ele veio para pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, esse é o evangelho que Jesus veio trazer. O evangelho é o que significa boas notícias, ou boas novas. Jesus veio para fazer isso. Jesus veio para nos libertarmos. Jesus ele veio no Evangelho de João capítulo 10, versículo 10, segunda parte, fala, ele veio para dar vida e vida com abundância. Amém? Essa é a obra do Evangelho, irmãos. É nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino da luz. Esse é o trabalho do Evangelho. Foi para isso que Jesus veio, dar testemunho do Evangelho. Lá em João, capítulo 15, o Evangelho de João, capítulo 15, um pouquinho para frente, esse é. Capítulo 15. Amém? Glória a Deus. Jesus ele fala a respeito da videira, irmãos, né? No versículo 1 fala assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Aí ele fala assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, versículo 15, 1, para que dê mais fruto. A Bíblia fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Esse é o propósito da palavra, limpar o homem, purificar o homem. Lá em João 17, 17 fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, como falou em Romanos 5. Nós não somos justos, mas a palavra nos justifica. Nós não somos santos, mas a palavra nos santifica. Amém? Então Jesus aqui, no versículo 3, ele fala: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Quando eu tenho a palavra de Deus, eu tenho mudança no meu caráter. Eu tenho que ter mudança no meu caráter, porque eu tenho a palavra de Deus, né? Os discípulos estavam andando com Jesus. Jesus era quem com eles? Ele era a própria palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. No versículo 4 fala assim: está em mim. Jesus falando, está em mim. Jesus chama toda a responsabilidade para ele. E eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Então ele fala aqui, igreja, está em mim, e eu estarei em vós. A necessidade de nós buscarmos a Deus, Luiz Paulo. A necessidade de nós termos um compromisso com Deus. É isso que Jesus fala: está em mim, e eu estarei em vós outros. Né? Que ele fala a respeito da vara. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Né? A vara, vamos dizer que essa planta aqui, ó, mais para frente ela vai dar uma flor, né? Mas ela está pegada aqui no tronco aqui, ó. Então ela soltou o galho. Mais para frente ela vai dar um fruto, que vai ser essa flor. Então nós, irmãos, se Deus não estiver em nós, nós não podemos dar fruto. Nós vamos dar fruto mau, né? Estava vendo ali o rapaz, matou o pai, o pastor, matou duas irmãs, matou a madrasta, lá em Minas, Juiz de Fora, se não me engano, e matou um menino de 5 anos na sua casa. Você vê, ele era filho de pastor, mas eu creio que a mente dele não acompanhava aquilo que o pai pregava. Você entendeu? É o caso de nós estarmos na igreja, né? E nós não aprendemos de Deus. Aprender de mim, Jesus disse. Jesus ele veio para essa missão, irmãos. Foi isso que ele leu lá a respeito do livro do profeta Isaías: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Deus me ungiu para libertar os cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Não que Deus ele vai matar todo mundo, mas Deus ele quer vingar aquilo que o inimigo tem feito na sua vida. Deus quer vingar, Deus quer tirar de nós, irmãos, o peso que nós carregamos. Deus quer nos libertar. É isso que Jesus fala aqui no versículo 5. Eu sou a videira,
Toda a responsabilidade Jesus joga nele, irmãos. Eu sou a videira. E você não é nada sem ele. Eu não sou nada sem ele. Nós precisamos de Deus. Deus precisa de você, Luiz Paulo? Não. Para você ver que nós somos enxertados nela, na videira. Jesus sem nós, ele é Jesus. Nós sem ele, não somos nada. Amém? Então ele fala que eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então ele fala, eu sou a videira, vós sois a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer, irmãos. Nada podeis fazer. O mundo, irmão, o mundo está de um jeito, irmão. De um jeito, né? Não muito longe de nós, irmão. Está acontecendo cada coisa que é do arco da velha, né? Está acontecendo cada coisa que a gente tem que vigiar, né? Onde a gente vai, né? Toda vez que nós for sair, pedir a Deus a direção, estava na passada, né? Qualquer coisa que nós formos fazer, pedir a direção de Deus, para Deus nos livrar. Porque o inimigo, ele está furioso. O inimigo está furioso. Amém? Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, o que acontece aí? Como a vara, e secará. E os pole, o que acontece? E arde. Você está entendendo? Às vezes nós não queremos ouvir o conselho de Deus, da palavra de Deus. Estamos muitas vezes abandonando a prática da palavra, estamos distantes de Deus, não queremos um compromisso com Deus. Então a vara que não está na videira, irmãos, ela é cortada, ela é arrancada fora, né? Não fala isso? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, os pole e lança no fogo e arde. A pessoa, ela vai se distanciando de Deus, se distanciando, ora, não lê a Bíblia, não tem prazer, começa a perder o prazer, né? É a mesma coisa numa pessoa doente. Pessoa doente, com dor, tem prazer em comer uma comida saborosa, um churrasco? Tem nada, irmão. Eu lembro do rapaz que estava lá na Santa Casa, eu fui orar por ele, mas morreu. Ele estava com a barriga desse tamanho assim. E quando eu trabalhava no posto, ele passava lá, mas bebia. Aí bebia com gosto. Aí chegava lá caindo, com a bisvete, chegava lá caindo. Aí ele se encontrou lá na Santa Casa. E eu fui lá no quarto lá orar e chamaram eu para orar por ele. Fui lá orar, ele pegou, cumprimentou eu, falei, não, tudo bem, tudo bem. Então, vou fazer oração por você. O desejo dele era tomar uma coca. Ele queria tomar uma coca, mas ele estava com câncer já. O câncer já tinha lastrado a barriga dele já. Aí o que o médico falou para a família? Daí foram lá comprar uma coca para ele comprar uma caçulinha. Ele falou, eu não sou criança para tomar uma caçulinha, eu quero uma coca. O médico falou, pode ir lá. Já está lascado mesmo. Já vai morrer mesmo. Você entendeu? O médico sabia que estava em estado terminal, barriga desse tamanho, bracinho dessa figura assim. Aquela barrigona assim. E passou uns dias, irmãos. Ele partiu. Mas ele teve a oportunidade, viu? Ele teve a oportunidade, como os irmãos dele, está tudo aí, ó. Não querem saber de Deus, não. Não quer saber de Deus. Né? Anda para lá, anda para cá. Mas eles acham que tem Deus. Você achar que você tem Deus é uma coisa. Agora Deus está dentro de nós é outra coisa. Né? Eu tenho que todos os dias, irmãos, eu tenho que todos os dias me examinar. Deus não manda examinar você, Luiz Paulo. Deus manda eu me examinar. Como que eu estou diante de Deus? Como que está a minha fé? Às vezes você está bem, você está trabalhando, você tem um serviço, você tem uma família, mas será que está bem com Deus? É isso que você tem que se perguntar. É isso que eu tenho que me perguntar. Toda hora eu tenho que estar lá orando, irmãos. Como é que eu estou? Foi para isso que Jesus veio. A Bíblia diz, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 14, né, foi dado o livro para ele, ele abriu o livro, lá estava escrito dele mesmo. O livro falava do próprio Jesus Cristo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Era ele. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque ele me ungiu para fazer a obra de Deus. A palavra falava de Jesus.
E qual foi a obra que Jesus fez na terra? Ele fez a vontade de Deus. Ele cumpriu a vontade de Deus. O Evangelho foi pregado por ele. Jesus falou assim: eu vou, e vocês que vão ficar, vocês serão as minhas testemunhas. O Evangelho não pode parar. O Evangelho tem que crescer. A Bíblia diz que o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Sabia? E quando ela é plantada, ela se forma uma árvore grande. E a Bíblia fala que os passarinhos se aninham naquela árvore. Vai crescendo, fica grande, espalha, joga os galhos. Assim o reino de Deus. O reino de Deus, foi feito para expandir. O reino de Deus foi feito para expandir, não para ficar parado, bloqueado. Você entendeu? E nós somos testemunhos de Jesus Cristo, irmãos. Nós somos testemunhos. Amém? Então ele fala no 7: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Então, a palavra de Deus não tem contradição. Se vós estiveres em mim, se vós estiveres em mim, amém? Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Amém? Glória a Deus. Se você estiver em Cristo, irmãos, se você estiver em Cristo, os discípulos andavam com Jesus? Andavam ou não? E quando Jesus morreu, o que eles fizeram? Vocês sabem? Se esconderam, irmãos. Eles não foram pregar o Evangelho. Se acovardaram. Ficaram trancados numa casa, com medo do Império Romano, de matar eles também. E um dia Jesus apareceu para eles. Jesus disse assim: a paz seja convosco. Jesus saudou eles. Eles estavam com medo. Tomé não estava. Aí Tomé falou assim: quando Jesus foi embora, a Bíblia diz que ele passou pela parede assim. Você entendeu? E ele estava lá com medo lá, de ser morto. Mas Jesus, ele prometeu, irmãos, falou assim para os discípulos: estarei convosco até a consumação do século. Não somente nessa vida, mas eternamente estarei contigo. Pedro um dia falou para Jesus assim: nós deixamos tudo para te seguir. Quem nós vamos ganhar com isso? Amém? Qual é a sua recompensa? Você quer alguma recompensa aqui na terra? E ele falou assim: não somente aqui na terra 100 vezes mais, até com perseguição. Vocês vão ter 100 vezes mais aqui, mas também a vida eterna. Você está entendendo? A prioridade é a vida eterna. Então ele perguntou, o direito dele é perguntar: o que nós vamos ganhar com isso? Jesus, ele falou assim: eu não devo nada para ninguém. Na regeneração do Filho do Homem, vós assentareis comigo. Ele falou assim: tem 12 tronos lá, vocês vão assentar do meu lado, porque vocês andou comigo. Nós fazermos para Deus, o diabo sabe, irmãos, que pregar o Evangelho não é fácil. O diabo sabe disso. E ele tem lutado contra o Evangelho, ele tem escandalizado o Evangelho de Cristo. O diabo tem ele quer apagar essa chama, mas ele não consegue apagar essa chama. Se for ver lá no passado, lá, mataram muitos cristãos, né? Colocavam os cristãos lá no, não sei como é que chama aquele negócio lá, soltavam no meio dos leões. Arena, né? Isso mesmo. Às vezes colocavam dentro da gordura quente, para ser queimado. João ficou lá na ilha do Pátio, isolado lá. Eles não podiam. Falava assim para João: você não vai negar o seu Deus? João: não vou negar. Matava os colegas de João na frente dele assim. Às vezes ele matava, pendurava lá, deixava lá no sol quente, o dia inteiro, até morrer. Você entendeu? Então a Bíblia fala dos mártires. Os nossos pais do passado, irmãos, eles passaram por lutas severas, passaram por provas severas, que você não está passando, que eu não estou passando, e nós mesmo assim não servimos. Daniel, César, foi jogado na cova dos leões. O leão não tocou em Daniel, porque ele era sincero com o seu Deus, ele era fiel com o seu Deus, ele era fiel com os homens.
Isso é andar com Deus. É para isso que Jesus veio, irmãos. Amém? Versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Ele fala assim: permanecei no meu amor. Vocês serão discípulos de Cristo, irmãos. Só que nós não entendemos isso. Nós achamos que nós somos qualquer coisa, irmãos. Nós não somos qualquer coisa. Olha para você ver em 1 Coríntios capítulo 6. Eu preguei para vocês esses dias essa palavra, você nem anima. 1 Coríntios capítulo 6. Para frente, viu, César? Um pouquinho para frente. Quem nós somos, irmão? A gente é membro do corpo de Cristo. Está bem, mano? Chegou muito nervoso aí, pedindo para orar por ele. O menino fica mexendo com ele. Deixa o menino para lá. Você tem que cuidar da sua vida. Deixa ele para lá. Ora por ele. Pede para Deus tocar na vida dele. Ó Deus, toca na vida daquele menino lá. Não precisa chorar, não precisa ficar nervoso. Só isso. Orar por ele. Deus manda orar para aquele que persegue. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Amém? Quando nós somos de Deus, irmãos, o Espírito Santo habita em nós. E nós não somos dono de nós, irmãos. Acabou. Nós não somos dono de nós. Olha o que o versículo 20 fala. Porque foste comprados por bom preço. Por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Está entendendo? Não é mais seu corpo, não é mais sua vida. Conversando com um colega meu, né? Ele falou assim, ele falou: Ori, pinta o cabelo. Pinta o cabelo. Você fica mais jovem e tal. Ele falou que eu estava parecendo um pai de santo. Eu falo assim: eu sou pai de santa. Tem 2 santas em casa, minhas filhas. Amém? Mas é modernismo, irmão. A pessoa está preocupada em cuidar. Tem que cuidar da aparência e tal. A gente não tem que demonstrar que a gente é velho, não. A Bíblia fala assim: o próprio Deus, a Bíblia diz que aquele que tem cabelo branco, as crãs brancas, é honra. Por que eu vou pintar? É honra. É honra, irmãos. Você é reconhecido, você é respeitado como idoso. Por que eu vou ficar triste? Eu fui lá na prefeitura, lá, a moça estava lá esperando, ficha 76. Falei: pô, está demorando, filho. O dedo do balcão está demorando. Vou passar o senhor na frente. Né? Vou passar o senhor na frente. Já vai chamar a mão do senhor. Peguei a ficha lá, passou no prioridade. Eu ia ficar lá, irmão, até mais ou menos, estava lá, era 11 horas. Eu ia ficar até uma hora mais ou menos. Então, Deus honra aquele que honra ele, irmão. Não estou preocupado com o que vocês vão falar, com o que vocês vão pensar. Eu tenho que estar preocupado com aquilo que Deus pensa de mim. Eu tenho o maior respeito com as coisas de Deus, irmãos. Eu tenho o maior respeito com as coisas de Deus. Eu tenho medo das coisas de Deus. Eu falo para você, quando o pastor estava lá na Igreja da Graça, ele chegava e pôr água tudo lá. Nossa, a perna tremia. Eu fui na barriga assim. Formou água tudo lá. Dava aquela tremedeira. Não de jeito, irmão. Pensou? É assim, irmão. É o temor a Deus. Se você não tem temor a Deus, você sabe que as pessoas deixam de pregar a palavra? Por isso o pastor deixa de pregar a palavra? Porque o cara perdeu o temor. Foi distanciando de Deus, perdeu o temor, perdeu o respeito. Não quer saber mais não. Não quer saber. Se eu fosse olhar, irmão, não estaria mais pregando aqui. Você entendeu? Porque eu poderia buscar outras coisas.
Poderia entrar numa igreja e falar assim, não, vou entrar ali com o pastor ali, né? Teve até o pastor Rogério ligou para mim, irmão, você está firme naquele propósito, quer ser pastor ainda? Queria me levar lá para Barretos. Você entendeu? Queria dar uma igreja para mim lá em Barretos. Falei, não, eu tenho que ser pastor. Eu não queria ser pastor não, eu tinha 32 anos de idade. Por que você meter numa igreja hoje? Não que seja tarde, irmão. Seja tarde, Mas é difícil, irmão. Você trabalhar dentro do sistema. Um sistema, o ministério é um sistema. Ali você tem que dar o sangue ali. Não é a liberdade que eu tenho de pregar o evangelho. Se você dizimar, se você ofertar, tudo bem, não tem problema. Lá não, você tem que dizimar, tem que bater lá em cima, você tem que dizimar, você tem que ofertar, você tem que ser fiel. Lá tem que ser assim. Você entendeu? Nossa, eu tinha maior medo. Assim, medo e revolta. Vamos falar assim, irmão, levanta o dízimo, bem. O pastor deixava tudo marcado, pastor Roberto. Ó, você vai abrir o culto, você canta 3 louvor, você ministra a palavra, depois você faz a oração da fé, aí recolhe a oferta, né? Antes da oração da fé, recolhe a oferta, antes da oração, você recolhe a oferta. Era tudo. Você entendeu? Tudo marcado. Meu irmão, vou passar o envelope hoje, irmão. Hoje é o envelope da oferta de quarta-feira. Também tem o envelope da primícia. Irmão, também tem o envelope da Santa Ceia, irmão. Você entendeu? Era assim. Você tem que fazer. Isso era mandado, irmão. Você tinha que obedecer. Você pensa que é fácil trabalhar no ministério? A maior parte dos pastores está saindo. Assembleia mandou uns 10 pastores embora, vocês viram? O negócio da cópia da 30 lá. O pastor foi contra o pastor lá que alugou para fazer a cópia 30 lá. E o líder cobrou 2 milhões, sendo que o prédio não era do. O prédio é da igreja da Assembleia. Lá teve macumbeiro, teve rock dentro do salão. E os pastores não aceitou aquilo lá, porque é uma coisa santa, foi consagrado ao Senhor. O pastor se levantou, aí o líder mandou todo mundo embora. A Assembleia lá do Pará, vocês vejam lá. Mandou todo mundo, agora todo mundo se voltou. Foi transferir um pastor, você vai ser transferido, viu filho? Domingo. A igreja falou assim, se tirar o pastor daqui não é certo. Aí chamou outro pastor para consagrar lá, aconteceu. A igreja saiu tudo, fizeram tudo lá fora. Então é escândalo. Voltando aqui para a palavra. Deus fala assim, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Jesus, irmãos, quando ele abriu o livro, ele falou assim, hoje está se cumprindo essa escritura, essa palavra está falando de mim. Para isso que eu vim, para fazer a vontade de Deus, porque o profeta Isaías, ele tinha profetizado a respeito desse dia, desse tempo. Amém? Então, é isso que Deus fala, irmãos. Nós fomos comprados por bom preço, glorificar, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito. Volta lá em João 15, no Evangelho de João, capítulo 15. Os discípulos de Jesus, irmãos, versículo 11 do 10, né? Se guardares os meus mandamentos, 15 e 10, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus. Vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. É o que Deus manda que você vai fazer. Não é o que o homem fala. Não é um ritual que o homem faz para você obedecer. Mas é o que Deus manda. Amém? Assim como eu vos amei, amai uns aos outros. O amor é de Deus. Deus é amor. Aquele que não ama, não é nascido de Deus. Você entendeu? Você tem que amar. Que nem o inimigo quer plantar o que no coração dele? O ódio. O ódio entrando no seu coração, você não vai prosperar. Não vai dar certo. Porque o diabo vai te segurar ali. Ele plantou algo no seu coração. Um
dia os discípulos perguntam para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus disse: não, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Se o seu irmão pecar contra você nesse dia, você perdoa o seu irmão. Amém? Porque o perdão não vem de mim. Tem alguém chamando aí? O perdão não vem de mim. O perdão vem de Deus. Quem coloca o amor dentro de nós é a palavra de Deus. Quando eu vou meditando na palavra, a palavra de Deus, a Bíblia diz que é um martelo e o nosso coração é de pedra. Mas a palavra de Deus é um martelo que bate, bate, bate e esmiuça a pele, que é a pedra. A palavra de Deus, ela bate, bate, bate até quebrar essa pedra que é o nosso coração. Na Ezequiel fala assim: tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Deus quer tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. O nosso coração, ele é um coração maldoso, irmão. O coração nosso não pensa no bem, não pensa em ajudar os outros. Ele pensa em ajudar a si próprio. E eu dando bem, os outros que se ferrem. É isso aí. Entendeu? Quando nós fomos morar lá, eu, Regina e a Amanda, fomos morar com uma senhora lá de 82 anos. Como é que ela chama? A Isa. Fomos morar por ela. A mãe do Vampiro. E... A mãe do Vampiro? É viva ainda? Dona Désia? Como é que chama? Dona Désia. A Désia, é isso mesmo. Nós fomos morar por ela. Já está de cama, amor? Ainda não? Não, tá de pé. Nunca mais vi com a mulher na vida. Ela não sai. Aí eu peguei e falei para ela: você aceitou Jesus? Ela falou: sim, já sei. Mas confessei Jesus. Daí a Regina falou assim: nunca é tarde para confessar de novo. Não, porque ela não está. Não estava ouvindo direito. Ela não ouve direito, sabe? Ela pode partir a qualquer momento. Ela foi operada numa hernia. A hernia veio para cá agora. Nela, né? Só que a gente orou, repreendeu aquele mal, tudo. E uma pessoa que você vê ali não tem a palavra. Você está entendendo? Não tem a palavra. É difícil. A Bíblia diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Só que eu tive a oportunidade de falar para a senhora: quer confessar Jesus agora? A Bíblia diz: todo aquele que confessar Jesus será salvo. Então, quando a gente tem a oportunidade, leva a oportunidade para uma pessoa dessa, porque ela está mais perto da eternidade do que nós, mais perto de chegar à morte do que nós. Então, eu posso morrer primeiro que ela, mas a tendência é ela ir primeiro que eu. Então, a Bíblia diz que nós não fomos enviados senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a Bíblia diz assim: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer, e aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então a gente fez a oração, né? Entregando ela na mão de Deus. E eu creio que Deus, o projeto de Deus é salvar almas. Ele fala assim: não se agrada da morte do ímpio, mas antes que o ímpio se arrependa. O ímpio se arrependa. Lá no livro de Amós, irmãos, vamos ler essa palavra, vamos encerrar já. Livro de Amós. Onde está Amós? Está na Bíblia. Sabe onde está Daniel? Hein? Está perto de Daniel. Achei Daniel já. Para frente de Daniel. 10, eu achei. Para frente de Daniel. Deixa eu ver aqui se eu achei. Vocês têm fome de comida? Tem, né? Vocês têm fome de comida? E fome da palavra? Vocês têm fome da palavra? Hein? Vocês têm fome de comida? Vocês têm, mas da palavra não, né? Quando vai na igreja assim, vocês ficam contentes ou não? Fala assim: vou na igreja, fica contente? Aí sim. É prazer. Tem um prazer na comida, tem que ter prazer nas coisas de Deus. Eu vou ouvir a palavra, vou receber uma oração, vou orar, vou falar com meu Deus, vou estar na comunhão com meus irmãos. Versículo 11, 8:11. Amém? Fala assim a palavra de Deus: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra,
não fome de pão, nem sede de água, mas o quê? Ouvir a palavra do Senhor. Mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão, irmãos. Amém? Deus está dando a oportunidade de você ouvir a palavra. Deus está dando a oportunidade. Mas vai vir dia que Ele vai tirar a palavra. Ele vai permitir essa fome na terra. Aí as pessoas vão querer a palavra. Muitos vão estar numa UTI. Muitos vão estar internados. E Deus não vai permitir ninguém ir lá levar a palavra para ele. Deus não vai permitir. Por quê? Enviaria fome sobre a terra. Ele vai enviar fome sobre a terra. A pessoa vai desejar. Ai, meu Deus do céu, chama o pastor, chama o obreiro, chama o fulano para me orar por mim. Se ele orar por mim, se ele curar, vai sair essa dor. Mas Deus não consegue, não. Vai ter que ter fome da palavra. Ele fala no versículo 12, versículo 13. Naquele dia, as virgens formosas e os mancebos, que são jovens, desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus Adão, e como é certo viver o caminho de Bersebe, esses mesmos cairão, e não se levantarão mais. Não se levantarão mais. As virgens formosas estão caindo já. Vocês viram um menino, viu que uns 13, 14 anos, irmãos. Os caras entupiram o moleque de droga e bebida. Ele falava assim, saía aquele vômito assim, aquela espuma branca assim, doidão assim, assim, os caras tirando sarro, os marmanjos lá tirando o sarro dele, o molequinho forte, o cara pegou da casa do pai, levou para as quebradas lá, o moleque saía aquelas espumas, roubando, né? Andarão pelos caminhos errantes. Por isso que eu falo para vocês, graças a Deus que vocês estão em pé aí. Mas essa geração que vem aqui, facinho para entrar no erro. Facinho. Facinho para o diabo induzir essa geração que está vindo. Facinho, irmãos. Tem que vigiar. Tem que vigiar. Está vendo 3 moleques ali. Fui buscar o Valdir, 3 meninos discretos. O cara já estava vindo de lá correndo com eles, que eles estavam mexendo com o gado do cara. O cara deu uma dura deles ali. Pô, já estava anoitecendo já. Né? Eles iam fazer coisa errada. 3 moleques. Sem camisa, um estava com brinquinho assim. Aí o outro, vamos ali pro meio do mato ali, ó. Vamos ali pro meio do mato, discreto. Vamos ali pro meio do mato. Vamos pegar o cozinho ali e só lá pra cima. Mas ela tinha uma hora dessa. Os pais nem sabem. Numa dessa, fuma, ouvir algo sexual. Você entendeu? Que é assim, irmãos. O inimigo mostra tudo, irmãos. O inimigo é tudo. Por que nós fomos morar lá, né? Morar no feriado lá. Nós fomos morar no monte, foi eu, a Regina e quem mais foi, né? Aí tinha uma família lá embaixo, irmãos. Acho que era 3 pessoas. Acho que era 3 crianças e não. Era o pai, mãe e 2 crianças. Eu lembro que eles veio até no monte ali. Ali era uma visão de Deus. A família veio até ali e depois voltou. Nós estávamos ali e ficamos ali. Aí foi, acho que no outro. Foi naquele dia mesmo, no feriado, né? Não, foi domingo, depois foi feriado, foi terça. Na terça-feira, foi 3 moleques ali naquela lagoa ali, e um morreu lá. Aí, vocês estão sabendo? Não, teve uma lagoa podre, água podre, o molecado nadando. Não foi nesse dia. 2 dias depois, o moleque foi lá. Os 2 que estavam com os colegas foi embora, largou ele lá. Afogou, largou o moleque lá. Depois a mãe veio atrás, achou. Coitado do outro. É isso que Deus fala aqui, irmãos. Né? Então, primeiro Deus traz isso para o pai. O pai não quer. Os filhos também não vai querer. Às vezes vai querer também, mas vai ver muitas vezes sofrimento. Vai vir para o caminho do Senhor sofrimento. Tem um rapaz que ele é cantor. Eu sigo ele, lá no Pará. Ele tinha 16 anos e desviou da palavra. Ele sofreu um acidente de moto, pá, quebrou a esquina.
Hoje ele chama Rafael. Hoje ele canta na igreja. Ele fala assim, se eu tivesse ouvido Deus lá atrás, antes de eu bater de moto, uma mulher me avisou, volta para o caminho do Senhor. Ele não voltou. Hoje ele pede para Deus curar ele. Mas infelizmente, às vezes é para ele. A mulher dele é magrinha, a mulher dele carrega ele, a mulher dele dirige o carro, agora dá um carro para ele, ele prega a palavra. Você vê lá um fogo danado, né? Mas precisa chegar a esse ponto, irmãos. Precisa chegar a esse ponto. Amém? Deus, ele livra o ídolo. Deus, ele livra a gente. Deus, às vezes, até tira a gente da prisão. Mas Ele quer que a gente sirva Ele. Deus, ele tem ciúme de nós. Ele faz a obra, mas ele fala assim, você é meu. Você é meu. E nós não queremos Deus. Nós não queremos Deus. Nós temos prazer em qualquer coisa, menos em Deus. Aqui ele fala aqui, ó. Sabe quem é esse Amós aqui, irmãos? Sabe quem era o Amós? Sabe quem era o Amós? O Amós não era profeta. O Amós era boiadeiro. Esse profeta aqui era boiadeiro. Deus chegou para ele um dia e falou, você vai pregar meu evangelho. Você vai pregar minha palavra. Ele falou assim, não. Eu não sei pregar. E Deus falou assim, Deus fala para todos, a palavra que eu colocar na tua boca, você vai falar. E ele fala assim, eu fui Deus, eu não era profeta, mas Deus me levantou de profeta. Eu era boieiro, eu falo boieiro, eu era curtidor de couro, mas Deus me tirou de trás do gado e me colocou como profeta. Você pode ler Amós, irmãos, que fala do fim dos tempos. Versículo 25 fala assim, ó. 25 não, perdão. Eu pulei. Estava no 7, né? 7 não. 8. Ó, versículo 8. Por causa disso, Amós 8:8. Por causa disso, não se comoverá a terra. Uma pergunta, né? Por causa disso, não se comoverá a terra? E não chorará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda como um grande rio, e será arrojada, e se submergirá como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, no 9, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça em dia de luz, e tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá saco sobre todos os lombos, e cava sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como o luto de filho único, e o seu fim como nos dias de amarguras. Você viu? As vossas festas, irmãos, o que está acontecendo hoje, as vossas festas em luto, as vossas festas que você acha que é alegria, mas vai ser festa de luto. Festa de luto. É por isso que eu falo. Às vezes, irmão, passou o meu tempo de festa. É por isso que eu falo, eu não gosto mais, mas o meu tempo com certeza passou. Vocês ainda vão festejar e vão banquetejar. Mas toma muito cuidado. Porque eu estive no meio das festas. E aqueles que esteve comigo não estão mais. A festa, ela alegra o nosso coração, às vezes quando tem bebida forte. Eu ia na Filarmônica, não é porque eu era um dançarino. Lá, a música estava piscando lá, cantando. Eu ia lá beber. Nem sabia dançar. Os caras davam um passinho, estavam lá, mas nem queria dançar. O negócio era beber e brigar. Era isso. A carne estava saciando a carne, falava as delícias, velho. Saciando a carne. O tempo passou, irmãos. O rapaz mandou uma foto para mim minha, 1983. Eu falei, nossa, bênção. Eu tinha 16 anos, velho. Sabe o que eles falaram para mim? Que aquela amizade que nós tínhamos era uma amizade muito boa. Sabe? Os colegas tudo ali compartilhou ali, curtiram. Ele falou assim, poxa, um falou para mim assim,
Esse era o mais separado, esse era da aeronáutica. Ele falou assim, nossa infância ali. Nossa infância. Ele era guarda-mirim, depois foi para a aeronáutica. E eu não trabalhava na roça. Uns colegas meus que era só serviço bom. Era uns três que ia lá com nós, era guarda-mirim. Eu já trabalhava na roça, eu já era mais pobre, né? Mas eles gostavam de mim. Aqueles que estão ali no time ali, irmãos, ore e vão para o cinema. Ah, não vou não. Vou ficar em casa aí. Eu ficava lá em casa, eles ficavam tudo lá, eles me também. Eu não tenho dinheiro. Ah, eu nem pago para você. Eu não queria ir. Minha mãe também não deixava. Minha mãe não gostava de sair de mim. E foi bom, foi bom. Quando eu podia sair que ela ia para o Bahia, eu vazava. Mas, voltando aqui, irmãos. Então Deus fala assim, eis que vem dia, diz o Senhor Jeová. Versículo 11, Sara, 8, 11, está lendo, tá? Que viaria fogo sobre a terra. Fome de pão. Não fome de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. É isso que Jesus fala lá em João 15. E quando ele abriu o livro, estava escrito lá que ele veio para libertar nós, irmãos. Amém? Glória a Deus. Que você receba essa palavra no seu coração. Que você seja por ela todos os dias da sua vida. Que você seja edificado por ela, pela palavra de Deus. Tenha prazer na lei de Deus. Tenha prazer. Esses colegas meus aí, tudo eles eu prego para eles, não. Eu prego para eles, nossa, eles gostam muito da pregação. Agora mesmo eu estava ali no celular, antes de começar o culto, eu orei de joelho 10 minutos antes de começar. Eu vou orar antes, depois que chegar às 6 horas. Mas antes de orar, eu estava mexendo no celular ali. Quem mandou uma mensagem para mim? Valdir Andrei. E ele estava falando da palavra que eu prego, que eu ministro, as palavras que eu ministro. Ele falou assim, essa palavra tem edificado muito minha vida. Você sabe que o Valdir Andrei, ele é espírito. Um dia ele chamou lá no gabinete dele, ele falou assim, ele chama de Feijãozinho. E ele cumprimentou eu. Pastor Orides, essas palavras que você prega edificam muito a minha vida. Né? Eu falei que nunca mais ia pregar no Facebook, eu ia parar. Daí o rapaz falou assim, para não. O rapaz do mercado ali. Eu falei assim, eu estou parando. Não, para não, eu ouço sempre estou curtindo as suas mensagens. Faz muito bem para mim. Você entendeu? A palavra de Deus, irmãos, ela edifica. A palavra de Deus edifica. Por isso que eu falei, você pode mandar mensagem, você pode salvar uma alma, irmão. Você pode salvar uma alma. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor, Pai. Glorificamos o nome santo do Senhor por essa palavra, Pai. Meu Deus, o Senhor veio, meu Deus, para nos tirar do cativo, Pai. Nos tirar do cativeiro. O Senhor veio, amado, assim, para tirar os encarcerados da prisão, Pai. O Senhor veio, amado, assim, para abrir os nossos olhos, Senhor. Lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre o Senhor, porque Ele ungiu o Senhor para pregoar as boas novas, para libertar. No Evangelho de João, a Bíblia diz que o Senhor é a videira, o Pai é o lavrador, e nós somos as varas, Pai. E louvado seja o nome do Senhor. O Senhor disse, sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. E queremos nessa noite, Pai, agradecer ao Senhor, Pai. Agradecer ao Senhor, Pai amado, sim, pela vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Agradecer ao Senhor pela misericórdia do Senhor em nós, Pai.